Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ok. Então vamos dar início, a mais uma aula de história do segundo bimestre. Na aula passada a gente teve a nossa primeira aula do nosso novo conteúdo do segundo bimestre, que se chama O Povoamento da América, Povos e Sociedades, Então a gente viu as principais teorias, as possíveis rotas dos homens americanos, dos primeiros habitantes da América, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, que é onde fica o nosso querido Brasil. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar das características desses primeiros habitantes do nosso território, os primeiros habitantes do Brasil. Então eu quero que, se possível, vocês abram na página 48, certo? É onde está o nosso conteúdo de hoje, para a gente poder acompanhar melhor, Então vamos lá. Eu trouxe aqui duas imagens, certo? Que representam as características desses primeiros habitantes que foram encontrados aqui no Brasil, certo? Então eu coloquei aqui na seta características dos crânios encontrados no Brasil e logo abaixo, nesses pontos, eu coloquei as duas principais características, certo? Então no primeiro ponto nós temos os crânios que foram encontrados que tinham traços asiáticos. O que seria isso? São traços parecidos com os indígenas brasileiros, certo? Se vocês sabem, como vocês bem sabem, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, já haviam aqui alguns habitantes, os indígenas. E os indígenas, eles têm algumas características próprias, que seria aquele olho puxadinho, aquele nariz mais afilado, o cabelo mais diferenciado, E essas características, gente, asiáticas, elas dizem respeito àquela teoria de Bering que a gente viu na aula passada. Ou seja, esses asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América, eles tinham traços asiáticos, ou seja, traços indígenas, certo? Eles pareciam com os atuais índios brasileiros. Então, estaria explicado a origem dos indígenas no Brasil, certo? Que teriam sido descendentes desses povos que vieram da Ásia e atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América. Até aí tudo bem. Só que em 1970 foi encontrado, observem aqui comigo, onde eu estou circulando, esse crânio, onde eu estou circulando. Ao fazer um estudo desse crânio, gente, os cientistas, os historiadores, os arqueólogos conseguiram perceber que esse crânio ele tinha 11.500 anos, ou seja, foi o crânio humano, o fóssil humano, gente, mais antigo encontrado na América até então, certo? Mas, quando eles fizeram a reconstrução desse crânio no computador, eles perceberam que as características, aqui onde eu estou circulando, essa aqui é a reconstrução desse crânio, certo? Eles perceberam que não tinha quase nada a ver com os indígenas que habitavam o Brasil inicialmente, Então eles começaram a questionar aquela teoria de Bering, porque por muitos anos, gente, essa teoria do Estreito de Bering, ela foi a mais aceita. Até surgiram outras, mas nenhuma conseguia desbancar a teoria de Bering e se tornar oficial. Mas, se essa fosse a única teoria válida, como é que a gente podia explicar o rosto de Luzia? O nome desse crânio aqui foi dado de Luzia, certo? Então, pera. Se a única teoria válida era do Estreito de Bering,
que eram os asiáticos que teriam atravessado o estreito e chegado à América e que eram para ter características indígenas, como explicar o rosto de Luzia? Foi aí que surgiu aquela segunda teoria que eu expliquei na aula passada. Porque, gente, só quem podia ter essas características nesse período aqui eram os povos que vinham aqui, ó, da Oceania, certo? Onde está circulado aqui o número 2, né? Então, seriam outros povos com características africanas que teriam atravessado o Pacífico e vindo diretamente para a América do Sul. Então, só assim para explicar o rosto de Luzia, certo? Porque observem aqui os traços, são traços africanos, não são traços indígenas, né? A própria boca, o nariz, certo? É muito diferente da outra imagem, onde eu tenho traços indígenas de fato, né? Então é interessante que a primeira teoria que realmente fosse capaz de questionar a teoria do Estreito de Bering foi esse crânio de Luzia, o fóssil mais antigo, humano mais antigo das Américas, que foi encontrado justamente no Brasil. Então, olha aí, é uma teoria internacional, mundialmente conhecida, a única praticamente aceita, foi questionada a partir do momento que no Brasil encontraram esse crânio de Luzia e perceberam que não teria havido somente essa rota do Estreito de Bering, e sim outras rotas, certo? Como da Oceania, que os povos teriam características africanas e não indígenas, certo, gente? Então esse crânio foi muito importante para a nossa história. Muito importante, certo, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido bem. Até a próxima aula, pessoal.